Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia. Se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Tô aqui para me redimir com esse vídeo de Nó do Norte, porque ontem eu entrei fazendo uma live no domingo em relação a hoje, segunda-feira, que eu estou gravando e postando. Falei, faz tempo que eu não faço uma live, não consegui gravar vídeo, vou entrar e vou fazer uma live para o portal 6 do 6, na verdade, toda essa energia, né, que começa agora com esse portal muito voltado ao nosso propósito de vida, na verdade, essa energia vai muito forte até o 11 do 11, né? Então, assim, esse de junho a novembro é esse período esse período do ano, assim, mais voltado a questões do nosso propósito, realmente. Então, quem já me acompanha aqui um tempo sabe, eu adoro fazer leituras dos signos com base no Nó do Norte, né? Geralmente as pessoas fazem Sol, Lua, Ascendente, Vênus, e eu gosto de trabalhar com o Nó do Norte, porque o Nó do Norte é esse posicionamento que fala sobre esse propósito de vida, né? O que eu vim fazer aqui. Então, é um posicionamento muito bacana da gente olhar com muito carinho, né, aí no nosso mapa astral. E o portal 6 do 6 é esse portal do realinhamento com o nosso propósito, né? E aí me bateu uma inspiração, assim, com o Dia dos Namorados, São Pedro. Se você foi na quermesse, comeu o bolo para ver se saía lá o santinho, para ver se dessa vez vai. Então a gente vai ver aqui como é que a sua vida romântica está sendo influenciada pelo portal, ou como que, né, ou vice-versa, ou como que o seu propósito de vida está sendo influenciado pela sua vida romântica, né? Porque às vezes a gente tá aí, os mentores estão lá, vamos focar aqui em outra coisa, e a pessoa tá lá direcionada só pensando no mozão, né? Ou no mozão que já foi, ou no mozão que tá dando muita briga agora, ou no mozão que eu ainda não tenho, mas gostaria de ter. E o propósito tá ali pedindo para você focar em outra coisa neste momento, né? Ou vice-versa, às vezes você tá aí numa conexão de almas, vivendo um relacionamento com alguém ou enrolado de alguma forma com uma pessoa que é importante para o seu, né, uma das fases aí do seu propósito. Então, vamos ver aqui, tá joia? E lembrando que hoje, se você chegar aí na estreia ou nas primeiras horas, só hoje, até hoje, dia 15 de junho, às 23h59, que vai estar com as condições especiais de reabertura do meu curso de tarot terapêutico Imperatriz dos Oráculos. Então, se você quer aprender tarot terapêutico comigo, e na verdade é muito mais que um curso de tarot terapêutico, né? É um curso desse despertar desse feminino, desse ancorar desse feminino dentro de nós, né? Todo o curso é muito voltado para o despertar desse processo intuitivo. Então, não é só como entender a carta do tarot, né? Como que eu enxergo os arquétipos, né? Não é só sobre interpretação de cartas, de jeito nenhum, né? É um curso que vai muito além disso. A gente vê diagnósticos energéticos, né? Como que eu enxergo questões ancestrais, questões de feridas emocionais, cura da criança interior, e é um aprofundamento. Até acabei de receber uma mensagem aqui bem bacana no grupo de uma querida, né? Falando sobre esse processo de aprofundamento, de né, de conexão com a nossa essência, tá? Através do curso. Então, a primeira turma tá sendo maravilhosa, reabrimos, estão entrando mais imperatrizes. Vai continuar aberto? Vai, mas não com essas condições, inclusive um acesso estendido, vai ter uma live delícia de boas-vindas para quem entrou agora. Então, não perca, últimas horas agora, tá bom? E tem todas as informações lá no site, aqui no link. Qualquer coisa, eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp, pode entrar lá, fazer pergunta, enfim, tá joia? Fiquem à vontade. Pergunta sobre o curso, né? Porque assim, a gente abriu para fazer pergunta, a primeira coisa que veio uma mensagem gigantesca. Ah, porque o meu gêmeo, não sei o quê. Gente, tem hora e tem lugar para tudo nessa vida, já diria minha mãe, né? Assim, então vamos lá. Bora começar então. Se você não sabe ainda, Márcia, não sei qual é o meu nó do norte, como que eu faço para saber? Aqui na descrição do vídeo eu deixo um link de um site que você faz o seu mapa gratuitamente e também uma sugestão numa playlist de um canal de astrologia que eu gosto muito, da Débora Michica, Encontros Astrológicos, e ela tem uma playlist, um vídeo para explicando cada nó do norte, em cada signo, tá? Então é muito bacana. Nó do lunar, tá bom? E lembrando, né, nó do norte num signo, nó do sul, automaticamente o signo oposto complementar, né? Bora lá então, vamos começar por Áries. Eu deixei aqui já para minutagem ficar mais fácil, eu vou deixar a minutagem dos signos aqui na descrição, tá? Vamos lá. Áries,
crianças. Seu relacionamento, sua vida amorosa está sendo afetada por crianças. Vamos ver se é crianças, filhos, criança interior, infantilidade. Vamos ver aqui, nó do norte em Áries, nó do sul em Libra. Não, gente, fiquei chateada demais, fiquei com uma cara, você sabe quando você fica com aquela cara assim de gol contra? Eu super feliz gravando bem no meu nó do norte. A hora que eu tava gravando, o meu nó do norte caiu. Isso é muita audácia. Mas eu vou gravar. Ó, a estrela, falei, vou fazer gravado e vou postar agora na questão de honra. 6 de copas, ó, já saiu aqui a conexão de almas, uau. É, aqui realmente é uma conexão bem forte. Saiu 2, vou aceitar. A justiça e o 10 de espadas, nossa. Aqui, Fundo do maço, 6 de espadas, o 3 de espadas e a roda da fortuna. É uma conexão de almas, tem muito karma envolvido aqui, né? Não precisa ser, não precisa ser relacionamento kármico, né? Você não sabe a diferença, eu vou deixar nos quadradinhos finais, que acho que para esse vídeo especificamente é bem bacana, as diferenças, né, de alma gêmea, chama gêmea, relacionamento kármico. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, vou deixar lá nos últimos 20 segundos desse vídeo, vai aparecer os quadradinhos aqui, vou deixar lá para você assistir, tá? O que acontece? É realmente, né, assim, uma conexão de almas aqui, só que o que eu vejo, tá? Muitas vezes isso acontece, tipo, a gente sente essa conexão, ainda mais que tem o nó do sul em Libra, e o nó do sul em Libra, ele é emocionado, ele é apaixonado, né? Ele é energia de Vênus, né? Também é uma energia bem indecisa, né? Assim, mas essa energia bem amorosa. Aí o que acontece? Quando se sentiu aqui essa conexão, é aquela coisa assim, nossa senhora, a pessoa é tudo que um dia eu sonhei pra mim, sabe assim? E aí o que acontece? Por questões aqui, ou de influência por conta de filhos mesmo, para alguma pessoa, uma leitura geral, não tem como, né, assim, falar, mas aqui eu acho que é mais, assim, uma infantilidade. Assim, de uma das partes ou das duas partes aqui, por situações, né, que trouxeram à tona um lado mais imaturo, infantil, criança interior ferida, né, eu vejo aqui que teve uma finalização bem difícil aqui, de uma fase entre vocês, né? Ou a finalização, para muitos, a finalização desse contrato aqui mesmo, tá? Mas o que acontece? A dor que está sendo sentida aqui muito grande não é nem pela finalização em si, tá? Porque aqui eu vejo que, assim, era até necessário, porque tem uma questão aqui, ó, questões kármicas que trazem muita dor. 3 de espadas com roda da fortuna e o 6 de espadas fala dessa fase de transição. Então, nesse momento, né, eu vejo que tem muita dor envolvida, 10 de espadas, 3 de espadas, mas o que eles estão falando é que, assim, é um período de transição, né? É como se estivesse passando por uma grande questão kármica com uma pessoa específica aqui, tá? Então, o que esse portal 6 do 6 traz? Ele traz exatamente isso, uma resolução kármica. E ele tá falando que, assim, tem carta da justiça aqui, né? Fala essa energia libriana, né? Essa energia romântica, sabe? Essa energia, assim, de Vênus que tá causando, esse nó do sul que tá causando muito sofrimento, né? Porque essa energia libriana quem tem o nó do norte em Áries, é a pessoa que precisa aprender a ser mais assertiva, ter coragem de tomar decisão na vida. E aqui é aquela coisa, podia ser uma questão kármica, que é assim, mas é um grande amor, mas é uma alma gêmea, mas é uma chama gêmea. E aí a pessoa vai lá e não finaliza nunca e continua se arrastando naquele karma. O que acontece aqui? Aqui eu vejo que a vida vem e, né, e assim, finaliza isso de alguma forma, tá? Então o que eles estão pedindo aqui é para você olhar para essa, tipo assim, qual é a dor que tá aflorada nesse momento? Márcia, não entendo nada sobre as feridas emocionais. Eu deixo os livros da Liz Bourbeau, que é a grande especialista nesse assunto, aqui o link na descrição. Tem aí as audiobooks para você ouvir aqui no YouTube de graça, inclusive, para ver se você quer comprar o livro ou não, tá? Tem uma playlist de feridas emocionais aqui no canal, vou deixar ela também nos quadradinhos finais, porque é como se eles estivessem dando uma dica, tipo assim, essa dor aqui é um arcano maior, tipo assim, tá tudo acontecendo como tem de acontecer, de acordo com o contrato.
A dor aqui, que eu vejo que tá vindo muito, é por conta dessa energia libriana do seu nó do sul, bem assim romântica e tal, que parece estar vivendo essa finalização que já era prevista da pior forma possível, da forma mais dolorosa possível. Mas é o fim desse sofrimento está próximo. É isso que eles colocam aqui claramente. Tá nessa fase de transição, né? Então, assim, e aqui é bem isso, tá? Quanto antes você aceitar a finalização disso e seguir em frente, melhor para você. Tá? Então veja aí qual é a ferida emocional, né? Qual é aí a dor que, tipo, não é, isso era para terminar de qualquer forma. Que dor que essa pessoa trouxe à tona? É nisso que você precisa trabalhar agora para se livrar dessa dor. Olha aqui, ó. Você já fez. Quer dizer, não tem nada aqui que poderia ser diferente, tá? Pare de pensar demais. Continue a ter confiança na sua bússola. Então, se você tá aí, ai meu Deus, mas será que se eu não tivesse... Se a gente não tivesse feito tanta coisa... Se não tivesse dito tanta coisa... Não, aqui, independente do que você tivesse dito, a coisa teria saído do mesmo jeito. Tá joia? E eu já comecei esquecendo de marcar ali, ó. 11h11, olhei aí. Então, tá joia, Nó do Norte em área? Espero que tenha ajudado. Se gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha. E vamos lá para Nó do Norte em Touro. Aqui, Nó do Norte em Touro. Eu já comecei não marcando diárias. Falar pra você, me empolguei, esqueci. Vamos lá, vou tirar aqui, porque senão não vai baralhar todo, senão demora muito. Muito em breve. Claramente, decida o que você quer para que isso venha até você. Eita! Nó do Norte em Touro. Vamos lá. Vou tirar aqui 3. O louco, nossa senhora, se joga. Cavaleiro de paus, meu Deus. Rei de espadas, fundo do maço, rainha de paus, 2 de paus e o imperador aqui, nossa senhora. É como se a espiritualidade tivesse, tá muito claro aqui, vai ser até curta. Espiritualidade falando assim, ó, 2 de paus, olha aqui, a pessoa entra a energia da rainha de paus e do imperador. Só que veja, rainha de paus é uma energia que atrai, uma energia maravilhosa, e o imperador é um arcano maior aqui, tá? É aquela energia tipo... É engraçado que parece que eu tô vendo você entre essas duas energias aqui. Que claramente tem uma dúvida aqui, né? Ou para algumas pessoas eu continuo vibrando na minha energia feminina, cultivando essa rainha de paus, ou eu assumo que eu quero um imperador para minha vida, né? Aqui. Para alguns pode ser um imperador específico, né? Ou para alguns tem, por exemplo, aqui você entre uma energia de uma pessoa com uma energia bem feminina e bem confiante ou com uma energia bem masculina. Pode ser os 2 homens, os 2 mulheres, não tem problema nenhum aqui, tá? E aí que tá o perigo. Aí que mora o perigo, aí que eu caio lindo. Porque tem uma energia de alguém muito atraente, mas que a pessoa não move um dedo para ir até você. E tem uma outra energia que é tipo, eu te quero e vou te ter. Me veio aqui, olha que horror, mas me veio isso na cabeça. Vai se lavar que eu vou te usar, lembra? Lembra daquela série? Que série que é essa, Gabriela? Ou Dona Flor, seus 2 maridos? Não lembro, mas tinha o José Wilker que falava isso, né? Vai viver essa energia assim, aquela energia masculina até meio tosca, assim mesmo, do tipo, pessoa com uma energia até um pouco masculina demais, né? E aí, o que acontece aqui? O que você quer, tá? É uma nova fase. Eles estão falando assim, escolhe e se joga, sabe? Assim, tenha coragem aí de assumir o que você quer realmente, né? O que você quer. E aí, assim, para alguns, o que tá pegando aqui eu vejo, né? Tipo, o controle, essa energia de rei de espadas. É como se você ficasse fazendo uma lista mental. Não, eu quero uma pessoa, eu quero mais. O que acontece? Eu quero, se for, tipo assim, loiro, mais de 1,80, que ganhe no mínimo 15 mil, que não tenha filhos, que não seja divorciado, que, sabe aquela coisa assim, que não sei o quê, sabe aquela, é como se você quisesse ter muito o controle de algo, e não tem como ter. É tipo assim, quero aquilo que é o melhor pra mim. Né? Porque o que acontece? Quando a gente começa a querer ter controle de tudo, ou só quero se a pessoa for assim, assim, assado, a gente não manifesta nada desse jeito, né? Porque a gente fica querendo... Às vezes a gente acha que esse modelo XYZ
é o que vai ser perfeito para mim, né? E não é. Mas isso é baseado no quê? Em coisas que já deram errado, né? Que ferida traição, né? Coisas que eu já me decepcionei que eu não quero mais. Então, assim, eu só quero ser tá. Sendo que, na verdade, quanto mais você se alinha com o seu coração e tem coragem aí, né? Aqui é coragem para abrir o coração, que é que eu tô vendo de alguém que tá racionalizando demais uma situação, tá? Aqui, coragem de abrir o coração, porque é aquela coisa, ficar fazendo uma lista mental do tipo assim, não, mas racionalmente isso é o melhor. Tipo, eu acho que o que você sente. Então assim, claramente decida o que você quer. Quer a pessoa X ou a pessoa Y? Né? Eu tô pegando muito assim que tem gente que quer uma pessoa X, mas é como se você não quer dar o braço a torcer nem pra você mesmo. Sabe assim? Tipo, olha aqui, ó. Coloque limites. Eita! Em que áreas da sua vida você tem necessidade de impor limites? Tá? Aqui. Eita, nós. Eu vejo que pra você tem um grupo, alguém, né? Um grupo de pessoas, alguém que talvez esteja até tipo, influenciando nessa coisa, não, eu quero um relacionamento romântico, mas sei lá, eu moro com os meus pais, eu cuido deles, então eu não tenho tempo, mas não tem ninguém para te ajudar a cuidar desses pais, porque você merece ter tua vida também. Sabe assim? Você merece ter tua vida. Me veio isso muito forte aqui, não sei porquê. Nem se for pra uma pessoa já tá bom. Sabe assim? Ou tipo, eu tenho um ex-marido que é muito ciumento, daí até quero. Mas então assim, você é ex, ó, pai dos meus filhos, ou mãe dos meus filhos. Eu aqui, você aí. Vamos separar as coisas, né? Pra você poder escolher o que é melhor pra você. Tá joia? Eita, gratidão. Nó do norte em touro, nó do sul em escorpião. Aqui, se tem alguma pessoa aí na sua vida, porque o nó do escorpião, ele tem essa coisa assim de atrair coisas mais pela paixão, ainda mais que aquele cavaleiro de paus ali, né? E assim, às vezes, para você ter o que você realmente quer, aquilo que a sua alma veio para ter, você precisa aprender a cortar, por exemplo, aqueles contatinhos que já provaram para você que não quer nada a não ser aquilo. Sabe assim? Ou aquela pessoa que, tipo assim, só liga para você quando quer alguma coisa. Sabe assim? Veio isso aqui, tá? Se você quer algo realmente bacana para você, coloque limite naquilo que não é o que você quer. Mantenha longe de você. Uau! Gratidão, nó do norte em touro. Vamos lá para nó do norte em gêmeos. Nó do norte em gêmeos. Vamos lá. Relacionamento de vidas passadas. Vocês já se conhecem. Vamos lá. Relacionamento, por falar, né? Em portal bem ligado à espiritualidade. Relacionamento de vidas passadas. 4 de paus. O mundo. Eita! 5 de paus. Aqui. Tem uma finalização de ciclo e com tiro, porrada e bomba aqui, né? Fundo do maço, página de paus, 2 de ouros e 3 de espadas. Tem aqui uma energia bem imatura, né? Aqui, mas eu vejo que é um ciclo que se encerra aqui, tá? Só que não se encerra, digamos assim, tipo, é um 4 de paus, né? É uma parte da missão, sim, um 11-11, né? Fazia parte da sua missão, sim. Você sente que, nossa, mas tem uma afinidade, tem uma coisa assim, mas tá na hora de acabar, sim. Só que o que acontece? A forma como está acabando com 5 de paus, né? Ou intromissão de muitas pessoas, ou briga entre vocês aí. Tá? Então tem aqui uma conexão, realmente, carta do mundo, finalização. Tá? Finalização, fim de ciclo. Então assim, realmente o 4 de paus, 11-11, fazia parte, com certeza. Um contrato, um comprometimento para alguns aqui, até um casamento mesmo, que está chegando ao fim. Né? Então assim, tinha que finalizar, tá muito direto isso aqui, né? Tinha que finalizar, então assim, não tem necessidade de ficar brigando, né? Cuidado aí, por exemplo, para não ouvir outras pessoas, do tipo assim, mas vocês são tão bonitinhos juntos, né? Aquela coisa assim. Ou, por exemplo, para muitos aqui, é uma situação que até você já não tá com a pessoa faz tempo, já finalizou faz tempo aqui,
né? E talvez tenham pessoas aí à sua volta, à volta da pessoa, nossa, mas por que vocês não voltam? Ah, mas tem certeza? Ah, mas, sabe assim, cuidado aqui, tá? Porque realmente, assim, aqui se já não finalizou, agora finaliza, de vez, tá? Tipo assim, o que vocês tinham que viver juntos, a participação que um tinha na vida do outro aqui, mas eu acho que tem justamente, né, da onde que vem essa afinidade aqui, essa coisa, essa dificuldade talvez de finalizar de vez. É porque já se conhece realmente, mas aqui tem uma coisa que tem uma imaturidade de um dos lados aqui, e tá vendo? Tem um pajem de paus de um lado, o 2 de ouros do outro, o 3 de espadas. O que que acontece, né? Tem uma pessoa aqui, pelo menos uma pessoa nessa relação, ela fica ali entre a energia do tipo assim, não é isso mesmo que eu quero fazer, coisa nova, vida nova, e assim, nossa, mas tá doendo tanto. Então, o que que acontece? Eu vejo que pelo menos uma das partes aqui, ela fica nessa coisa assim, eu sei que já deu o que tinha de dar, mas quando... E não tem maturidade aqui, né? Página de paus. Então, a pessoa que não tem maturidade de lidar com as dores emocionais aqui. Então, quando tô, tipo assim, tem que finalizar? Tem. Ah, mas... Nossa, mas é tão doloroso ficar longe dessa pessoa, porque tem essa coisa, né? Da vida passada. Então, deixa eu ir lá e lutar mais um pouco por algo. Ou deixa eu perguntar, deixa eu colocar um amigo para perguntar sobre aquela pessoa. Deixa eu ver se não, sabe assim? Deixa eu fazer mais uma leitura de tarô para ver se o mozão não volta. Então, assim, é essa energia aqui que tá, essa coisa de entre, né, cuidar das emoções, entre olhar para essa dor ou vamos tentar de novo, sabe? Olha pra dor aí, porque realmente isso aqui já acabou. Energeticamente, o que vocês tinham que viver já foi, né? E essa vontade, digamos, de continuar é essa afinidade que vem de outras vidas. Ó, o grande salto, né? Vá primeiro que o universo te alcança, né? Vai com tudo, né? Se joga, vai, né? Só vai. Confia, parte para outra, vira a página que o universo vai e te mostra aí, né? Porque tá vendo aqui é essa coisa, tem só a carta do mundo, é como se não tem essa... É famoso assim, será que não vale mais um pássaro na mão do que 2 voando? Não, aqui tem 2 voando. Vale mais os 2 voando. Não, né? Tipo, por quê? Porque exatamente isso, o que tinha de ir já foi. Então, é aquelas, mas eu tenho uma afinidade tão grande, se eu terminar com essa pessoa, será que eu vou encontrar uma outra que vai ter tanta afinidade? Essa afinidade não é dessa vida. É que vocês já se conhecem, vieram com alguma coisa para resolver, já resolveram. E é doloroso, tem um 3 de espadas, ele é muito doloroso terminar, porque tem essa afinidade maior, tá? Mas assim, se joga, porque a espiritualidade te ajuda. Tá joia, Nó do Norte em Gêmeos? Gratidão. Se você gostou, deixa seu likezinho, comenta, compartilha e bora para Nó do Norte em Câncer. Nó do Norte em Câncer, Nó do Sul em Capricórnio. Vamos lá, Nó do Norte em Câncer, Nó do Sul em Capricórnio. Energia principal, flerte. Ui. Estenda a sua luz e a sua energia para outros. Ó. Pra todo mundo eu dou psiu, 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 procurando por meu bem. Vai dando psiu, psiu pra todo mundo aí, Nó do Norte em Câncer. Aliás, veio para isso, né? Nó do Norte, Nó do Sul em Capricórnio é para deixar um pouco a seriedade de lado, assim, para viver a vida mais no coração. Sair flertando à vontade. Vamos lá. O carro, nossa, energia de Câncer aqui. 9 de copas, uau! E a força. E 10 de copas no fundo do maço, nossa senhora. 10 de copas, 4 de ouros e 7 de ouros. Olha que tinha que sair uma energia bem de terra no fundo do maço aqui, né? O que tá acontecendo? Tem uma energia... Olha aqui, gente, não é por nada não, mas a mensagem é meio assim, solta as frangas, dá uma gandaiada. Não precisa sair pegando todo mundo efetivamente, mas assim, flerte. Tá? Aqui, o que acontece? Dá uma direcionada, né? O 9 de copas é uma pessoa que, tipo assim, ela tá bem emocionalmente, ou ela tem aí, né? Tipo, eu quero realizar um sonho, digamos assim, né? Quero 9 de copas, tipo assim, você tá pronto, ó, o próximo passo aqui, o fundo do maço é o 10 de copas, ou seja, é como se emocionalmente você estivesse pronto para dividir, né? Tá num momento aqui, assim, de muita força emocional, essa energia canceriana muito forte dentro de você, a vontade de casar aqui, uma vontade de constituir família, sabe assim? Então eles estão falando,
tá tudo alinhado. Se é família que você quer, se é romance que você quer mozão, toma mozão. Mas o que acontece aqui? E aí é que entra, né, a questão aí do nó do norte capricorniano, que precisa de muita garantia para as coisas. Tem um certo tipo de modelo de família, de relacionamento, que você tá muito apegado, apegada, né? Então, assim, eu só quero ser, sabe assim, se for de uma forma específica. Eu só quero, talvez, se for com uma pessoa específica. E aqui eles estão falando, ó, distribui olhares, expanda essa energia, como se você estivesse contendo muito, aqui com essa carta da força, né, assim, prendia o choro e aguava o bom do amor, é bem isso aqui, né, quando você tá prendendo ali muito, contendo muito o seu potencial de conhecer outras pessoas, de expandir as possibilidades aí mesmo, sendo que você tá, digamos assim, num momento emocional muito bacana para compartilhar, né? Só que eu vejo que você tá limitado em algum modelo ou em alguma pessoa específica aqui. Talvez porque é aquela coisa assim, alguém, né, ou algum tipo de vida, digamos, que você já investiu muito tempo, energia, enfim, né? Então, assim, não, eu plantei para colher esse 10 de copas, e é esse 10 de copas que eu quero. Eles estão falando, expanda para outros. Aqui. Tá? Provavelmente aí esse que você quer não é o momento com essa pessoa, ou não é nunca mais, ou talvez não o momento. Então, assim, tá muito favorável para você ter aqui uma vida romântica muito próspera, uma parceria muito bacana, mas não do jeito que você imaginava. E tá tudo certo. Aqui é uma teimosia de insistir aqui numa pessoa ou num tipo de relacionamento que não é para você, tá? Vamos lá. Eita! Dance, ó, para quebrar essa energia do nó do sul em Capricórnio. Faça alguma coisa para mudar a sua vibração, né? Eu tô pegando uma energia daquela pessoa que, tipo assim, eu quero alguma coisa, eu quero muito, eu quero realizar esse sonho, tô pronto, mas, tipo assim, mirando na coisa errada, sabe assim? Então, tipo, para aumentar a sua vibração, é como que se aqui a espiritualidade falasse, olha, tá pronto aí para algo se manifestar na sua vida, né? Dê esse direcionamento, um direcionamento que faça você feliz realmente. Aqui é como se você estivesse investindo em algo que não faz você feliz. É joia? Não a alma feliz, né? Aqui é apego, né? Tem alguma coisa, um modelo, uma pessoa que é apego e que não traz uma felicidade real. Tá joia? Gratidão, nó do norte em Câncer. Bora para nó do norte em Leão. Nó do norte em Leão. Vamos lá. Nó do sul em Aquário. Nó do norte em Leão, nó do sul em Aquário. Ai, ai, ai. Nossa, demorou aqui. Muito em breve, de novo saiu aqui. Claramente, decida o que você quer para que isso venha até você. Vamos lá. Nó do sul, nó do norte em Leão. Também tomar a decisão. Qual foi o outro que falou tomar a decisão? Touro, né? Touro. Vamos lá. O diabo, eita. Os amantes têm um relacionamento tóxico aqui, 5 de copas. Tem, aqui, ó, um kármico daqueles, sabe? Assim, que vem estampado, 7 de paus e 7 de espadas. Nossa Senhora. Aqui, nó do norte em Leão, deixa eu falar pra vocês, não precisava nem durar 30 segundos esse recado, tá? Essa pessoa, situação ou forma de se relacionar que você quer não, Marcos, eu quero ser feliz, eu quero, mas eu quero de tal jeito. Tem um relacionamento específico, ou uma forma, talvez, ou o tipo, né, das pessoas, sabe? O famoso dedo podre, assim, tipo, que é muito tóxico aqui. Muito, tá? E o que acontece? 5 de copas é como se você olhasse para trás, chorasse, mas eu quero aquilo, eu quero daquele jeito. E é extremamente tóxico, kármico. Meu Deus, aqui é o embuste. Aqui, tipo, sabe assim? É embuste aqui no Nó do Norte em Leão. Não tem outra palavra
né? Então é como se a espiritualidade estivesse falando assim, você quer ser feliz ou quer esse embuste? Porque as duas coisas é impossível, né? Ou você quer ser feliz ou quer continuar se relacionando com esse tipo de pessoa que você vem se relacionando até hoje. As duas coisas não dá. Então, claramente decida o que você quer para que isso venha até você. Porque ficar chorando leite derramado, tipo assim, Jesus, 7 de pau, 7 de espadas, é como se tem uma resistência gigantesca de deixar para trás uma forma muito tóxica de se relacionar aqui. Tá muito claro, não tem nem muito o que falar aqui. Tá? Então, assim, se tem uma pessoa que você quer de qualquer jeito, não sei o que, é Jesus, tá? Aqui. Ah, não, Márcio, mas é a minha chama gêmea, eu não posso desistir. Gente, quando é assim, daí não é desistir. Se existe algo de muito tóxico na dinâmica, é porque vocês dois têm muita coisa que trabalhar. Tem um ego gigantesco, a carta do diabo aí, que nunca que vocês vão conseguir vencer isso sozinhos. Quando chega nesse nível aqui, impossível. Cada um pro seu lado, porque não existe. Quanto mais profunda a conexão de alma, menor deveria ser o nosso apego, porque não existe separação. Né? Almas, energias não se separam, apenas fisicamente. E fisicamente é muito pouco se a conexão de alma é profunda. Então, aqui é como se assim, não tem desculpa para manter um tipo de energia dessa na sua vida, entendeu? Porque, nossa senhora, é meio isso. Ou, mas eu quero ser feliz com essa pessoa. Não, essa pessoa e feliz são coisas nesse momento completamente separadas. Eu não vejo que é só esse momento aqui não, tá? Porque aqui tem arcanos maiores, então assim, olha aqui. Família de almas. Chame a sua tribo, você não é obrigado a fazer tudo sozinho, tá? Então assim, nossa, eu tô nessa questão super tóxica, não sei como sair disso. Busque amigos, pessoas bacanas, terapeutas que te ajudem a sair dessa situação. Chame aí os seus mentores, peça ajuda deles para te encaminhar para os locais certos, para as pessoas certas, para você sair disso. Você não precisa fazer tudo sozinho. De jeito nenhum aqui, tá? Tem a sua família de almas aí do seu lado. Então, assim, é isso. Às vezes você tá muito focado numa pessoa específica, tem outra que realmente faz parte, né? Algo aqui, uma parceria elevada, né? Mas não essa aqui, tá? Ou não é nesse padrão que já foram outras pessoas do passado, tá joia? Uau, que leitura, nó do norte em leão. Você vai ficar bravo comigo, eu sei, mas espero que te ajude de alguma forma, tá joia? Gratidão. Vamos lá então para nó do norte em virgem. Nó do norte em virgem, nó do sul em peixes. Vamos lá. Nó do norte em virgem, nó do sul em peixes. Beijo para Vivi, que tem esse, minha amiga querida que tem esse nó do norte em virgem. Vamos lá. Solte o seu ex. Eita, é hora de limpar a sua energia. Tem algum ex aí que está atravancando o seu propósito de vida nesse momento. Vamos lá. Vamos lá entender em que áreas, em que camadas este ex está empatando o seu propósito. Vamos lá. Roda da fortuna, olha, karma, hein? 5 de copas. Nossa, muito parecido com a de leão, né? Aqui. Fundo do maço, 2 de paus, o eremita e o pajem de ouros. O que acontece aqui? Tem um apego muito grande, né? Aqui, assim, a coisas que, por exemplo, assim, coisas boas que esse ex fazia para você e que talvez o atual não faz, ou que você nunca mais achou uma pessoa que faça do jeito que o ex faz, sabe assim? Só que isso aqui, na verdade, é apego, né? É um apego. E o que acontece? O 2 de paus tem aqui uma dificuldade muito grande de internalizar para entender aí o que realmente, assim, qual é o tipo de conexão aqui. Tem um medo me veio muito forte um medo de solidão aqui, assim, eu não sei se talvez esse ex seja uma pessoa que, uma energia parceira de alguma forma, mas tem claramente uma codependência aqui em relação a esse ex, né? Não, mas eu não tô com a pessoa faz muito tempo.
não interessa aqui, tem uma energia muito forte entre vocês. E aí o que acontece? É como se muita coisa que acontece no seu presente, você não valoriza porque, mas essa pessoa não sei o que, não sei o que. Sabe assim? E aí fica, né? E não percebe que tem um 2 de copas ali, só que você não olha para esse 2 de copas, né? Você fica ali só chorando tudo aquilo que já não é mais. Tá? Então aqui é hora de parar e tomar uma decisão. 2 de paus fala disso, né? Assim, pra que lado que eu vou, o que eu quero manifestar. E aqui a carta do eremita fala de buscar essa sabedoria dentro de você. E o cavaleiro de ouros fala dessa caminhada, inclusive para alguns até material. Não sei se tem alguma dependência material aqui em relação a algum ex, me veio forte isso, tá? Na hora que eu olhei aqui esse rei de ouros. É aquilo, talvez, que o carta do eremita é sozinho, né? No sentido de você que tem que resolver as suas coisas. Sabe assim, você que tem que resolver. Então, se tem uma dependência, às vezes quando tem filhos juntos, né? Assim, eu conheço muitos casais, quando tem filhos juntos, às vezes fica essa coisa, porque a gente tem uma convivência boa por causa dos filhos, o que é maravilhoso. Mas aí o parceiro não resolve só os BOs do filho, fica resolvendo os seus também, né? Por exemplo, né? Ou então às vezes não tem filhos, ou você ficou solteira e tal, essa pessoa até seguiu a vida dela, né? Tá em outro relacionamento, mas aquela coisa, quando você não arrumou outra pessoa, meio que assim, as coisas do dia a dia, quebrou uma torneira em casa, liga pro ex, ele vem arrumar, sabe aquela coisa assim? Se eu tenho uma dificuldade financeira, o ex ajuda, sabe assim? Bem isso, porque tem me veio muito forte esse eremita aqui, né? Que é bem o nó do norte, inclusive, né? Energia de virgem. Com o cavaleiro de ouros é tipo assim, você precisa aprender a caminhar sozinho e sozinha. Sabe assim, nessa energia, né? Energia virginiana é uma energia organizada, né? E o nó do norte em peixes, ele é muito vitimista, né? Ele é muito... já sofreu muito, então acha que fica nessa energia de sofrimento. Nossa, mas se eu cortar essa pessoa da minha vida, vai ser difícil demais, porque essa pessoa me ajuda tanto. Mas isso não abre espaço real para uma outra parceria na sua vida. Entendeu? Então aqui assim, né, aqui eles estão falando para você, tipo assim, olha e enxerga a sua vida sem essa pessoa. Começa a planejar a sua vida daqui para frente sem essa pessoa. Né? Sem ajuda, sem apoio emocional, sem apoio material. Ter amizade é uma coisa, mas é aquele tipo de amigo que tipo assim, ou a gente se encontra no aniversário, bacana, não é aquela pessoa para ter na sua vida ali o tempo todo, entende? E muito menos em energias tipo assim de parcerias financeiras, parcerias que você dependa dessa pessoa. Aqui você precisa limpar, né? Precisa não depender mais dessa pessoa, tá joia? Bora lá. Vamos ver aqui. Ó, de novo, embaralhei, saiu a mesma. Família de almas, você não precisa fazer tudo sozinho. Aqui, chame a sua tribo. Tá? Então aqui eu vejo que assim, né, tem uma confiança. Por quê? Aqui é uma questão kármica, aqui tem uma questão de dependência entre vocês, não é de hoje, né? E aí o que acontece? Falei que aqui, né, você não precisa fazer tudo sozinho. É essa energia que o eremita, do virginiano, né, da energia virginiana, tipo assim, tem um medo de viver a vida aqui na matéria sem a ajuda dessa pessoa. E você precisa aprender, né? Tem algo que acorrenta vocês aí, uma codependência que não é saudável, tá joia? Uau, nó do norte em virgem, nó do sul em câncer, gratidão, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Vamos lá, nó do norte em Libra, nó do sul em Áries. Nó do norte em Libra, nó do sul em Áries. Vamos lá. Perdoando e aprendendo. De acordo com que você solta e cura o seu passado, você experiencia mais amor no momento presente. Vamos lá. E esse aqui é um nó do norte difícil de perdoar e... que é justamente esse nó do norte para aprender a ser mais amoroso, para abrir mais o coração. Mas o nó do sul em Áries é tipo assim, pisou no meu calo, tiro, porrada e bomba. Sei bem que eu tenho um gêmeo com esse nó do norte. Então assim, é meio pelo impulso, sabe assim, que toma as decisões, tipo, aquela, né, energia impulsiva. E tem que aprender a ser mais, a perdoar mais, a ser mais fofo, né? Tem
um livro que eu adoro, que eles chamam de a alcunha do Brucutu. No Nó do Norte em livro, é muito engraçado. Do Brucutu, né? Dificuldade de abrir o coração, dificuldade de resolver as coisas de uma forma mais amorosa. É meio que na porrada, né? Resolve na porrada ou então no sumiço, né? Impulsivo, assim. O que bateu na hora eu vou e resolvo daquele jeito. Então, muita dificuldade de manter relacionamento, porque o Libra é essa energia dos relacionamentos, né? Então, muita dificuldade de manter relacionamento aqui. Vamos lá. As de copas, olha aqui. Abre o coração, né? Deixa o coração transbordar. 10 de ouros. E rei de copas. Olha aqui. Nossa senhora, né? O nó do norte vindo. Olha, 3 de espadas no fundo do maço. Cavaleiro de espadas. Olha o brucutu aqui. E o imperador. Tá? O que acontece aqui? Tem aqui, gente, toda a descrição que eu dei é o que veio aqui, tá? Tem uma questão de família aqui, principalmente, ou casamento, relacionamento sério aqui, tá? Que acaba influenciando. Então, por exemplo, assim, questões de família, sei lá, a forma como eu via meus pais se relacionando, ou a forma como me relaciono com a minha família, digamos assim, causa um bloqueio muito grande para viver o amor na minha vida aqui, né? Por isso que você vive mais o amor no presente. E isso bloqueia para todo tipo de amor aqui. Não só... Então, assim, como a vida romântica é um dos tipos de amor que a gente vem para experienciar, essa pessoa tem dificuldade de experienciar, como eu falei, relacionamentos românticos na sua plenitude, porque tem uma dificuldade muito grande de perdoar e deixar o passado no passado, né? É aquela pessoa que remói, né? Então, o que acontece? Tem aqui uma questão de deixar, né, esse coração transbordar, de aprender, né, a oferecer amor aqui, inteligência emocional aqui, principalmente em relação, por exemplo, à família ou relacionamentos. É como se a forma que essa pessoa lida com relacionamentos amorosos ou tudo que pega mais no coração, que tem a ver com estabilidade. Então, por exemplo, a família ali, o núcleo familiar, ou a possibilidade de novos relacionamentos que gerem realmente compromisso sério, né? Por quê? Porque tem aqui essa energia, tem essa dificuldade, é o maior desafio do Nó do Norte em Libra, conseguir aprender através dos relacionamentos. Por quê? Não tem paciência para ficar lidando com a necessidade afetiva da outra pessoa. E não é nem com a carência, é tipo assim, coisas mínimas. Esse aqui eu tenho autoridade pra falar, porque esse aqui é do meu... E assim, eu atendi por um bom tempo um outro divino masculino com o Nó do Norte em Libra também. Então, esse aqui, sem querer me aprofundar na vida, eu me aprofundei. Então, o que acontece? Num primeiro momento, tem assim uma coisa, um ranço mesmo, assim, de lidar com relacionamentos, com, sabe, aquela... Uma pessoa liga, eu tenho que atender, sabe? Aquela, nossa, mas que tem que ficar disponível, sabe? Aquela coisa, né? Aí se a pessoa reclama, já, então tá bom, então vai cada um pro seu lado, sabe assim? Ou tipo, né? Tem que ligar pra minha mãe uma vez por mês. Aí liga, tipo, fala 2 minutos, tá, então tá. Sabe? É meio assim. Por quê? Porque né? E aí, assim, a cada, digamos, pequena discussão, aquilo gera um ranço maior. Aí a pessoa não perdoa, guarda aquilo dentro de si e cada vez vai ficando mais difícil abrir o coração. Só que o que acontece? Isso causa uma dor, essa atitude, pensa, imperador com cavaleiro de espadas aqui, é de uma grosseria, mais grosso que parede de igreja, né? Então o que acontece? Esse tipo de atitude, mas pode estar invertido? Não, tá? Aqui é o seu Nó do Norte mesmo. Sempre que eu falo que a pessoa do outro lado está agindo com grosseria ou tem dificuldade de perdoar, a pessoa fala, pode ser invertido? Não, é você aqui, tá? Você pode no máximo ver o Nó do Norte do seu mozão aí, caso seja, né, necessário. Mas o que acontece? A dor é maior na pessoa do que nos outros. Machuca os outros, sim, mas o que acontece? A pessoa vai criando uma barreira em volta dela. Chega uma hora que se desconecta completamente do próprio coração. Aqui. Tá? E aí, chega uma hora que você não sabe mais o que fazer com aquilo. Então, assim, é uma explosão.
Aí, tipo, é uma depressão profunda, né? São coisas que, assim, não tem como lidar. Aí mergulha em vícios, né? Porque assim, você vai se machucando tanto e vai entrando num processo de solidão tão grande, porque, tipo, eu não tenho ninguém, né? Não, porque você espanta todo mundo com esse tipo de comportamento, né? Aí quando a pessoa vê que, tipo assim, eu tô me sentindo sozinho porque eu dei patada e não estive disponível emocionalmente pra ninguém, tipo assim, né? Eu não consigo formar aqui esse 10 de ouros na minha vida porque não consigo, eu quer, porque são pessoas, até se você estuda um pouco sobre isso, são pessoas que têm um grande coração. Depois que você conhece, depois que você entende o brucutu na essência, são pessoas com coração maravilhoso. É assim, quem eu gosto, eu gosto. Sabe assim, quem eu amo, que eu não consigo ali me comunicar e me abrir, é uma pessoa com um coração enorme, mas o problema é a dificuldade de aprofundar laços. Então aqui é como se ele estivesse falando assim, no geral, né? Não é só na energia romântica, tudo que lida com relacionamento. Aqui o foco principal é energia romântica e também família. Que a forma como você lida, né, ali com o seu núcleo familiar são os principais BOs. Pai, mãe, irmãos. Né? Então, quanto mais você perdoa ali, mais você vai abrindo esse coração, deixando essa emoção transbordar. Né? E aí sim, vai abrindo espaço para cada vez você querer dividir mais, né? Com família, com relacionamento, entende? Vai aumentando, né, essa maturidade emocional, essa disponibilidade emocional aqui. Que aqui é isso, assim, é como se eles estivessem falando. Quanto mais você age nessa, aqui, energia de Áries, aqui, ó, o nó do sul forte aqui. Né? O que tá magoando, na verdade, é querer resolver tudo na base do tiro, porrada e bomba. É o puríssimo nó do norte em Libra aqui. Tá? Então, deixa o passado no passado, cura, perdoa, segue em frente, abre o coração. E, tipo, não é porque alguém... na minha família era horrível o casamento entre as pessoas, então eu também só vou ter casamento horroroso. Não. Perdoa ali, como aquela forma, a gente sabe que não é fácil assim, né? Mas, tipo, trabalha ali para perdoar ao que aqueles pais puderam ser, o relacionamento era deles, a forma como eles viveram, você vai viver a sua, como que você quer viver. Não, eu quero uma família XYZ, eu quero um casamento X, eu quero, mas eu preciso abrir o coração para isso, tá? Aqui. Eita, nós, vamos lá. Opa, aqui. Ancore-se a terra, olha essa energia de aterramento aqui, né? Chakra básico. Empata, hipersensível. Conecte-se à natureza. Né? Aqui, se você for um divino feminino que está ancorando o seu masculino, que aqui tem muita energia masculina, né? Rei e imperador. É esse processo aqui. E aqui o que eu vejo, tá? Claramente, eu tô vendo uma pessoa que se vê que aqui chakra básico, filho do abandono. É uma pessoa que está talvez se enxergando muito sozinha, né? Em algum momento e percebendo que assim, tô sozinho porque eu espantei todo mundo. Por isso que assim, trabalho o chakra básico, que essa energia da solidão, tá? Porque senão aqui você se afunda, tá? Esse nó do norte é tenso. Tá? Então, assim, senão você se afunda, porque tem uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções. Então, assim, ancore, trabalha esse chakra básico aí. E saiba que, assim, você não é uma péssima pessoa nem nada disso, mas realmente pra viver relacionamentos a gente tem que aprender a se colocar vulnerável. E sim, né? Estar disponível, que é essa energia do Rei de Copas, tá joia? Gratidão, nó do norte em Libra, espero que tenha ajudado. Bora para nó do norte em Escorpião. Nó do norte em Escorpião, bora lá. Como é que está aqui? Flerte, ui, de novo aqui, bastante flerte. Bastante não, essa é a segunda, né? Estenda sua luz e sua energia para todos. Eu vou passando pelos nó do norte e vou só lembrando das pessoas que eu conheço. Esse é do meu irmão, esse é do meu pai, esse é do... Esse é da minha amiga, do meu amigo. Bora lá. O que eu ia cortar? Não precisa, vamos lá.
Nó do Norte Escorpião. 8 de paus, Rei de ouros e Pajem de ouros. Fundo do maço, 2 de paus, As de copas e 10 de ouros. Tem aqui uma... por conta desse nó do sul em touro, eu vejo que pode ter muita gente aqui que, assim, tá colocando toda a energia, toda a movimentação da vida na questão da estabilidade material. Tipo assim, não quero saber de amor agora, né? Ou se quer amor rico. É bem isso que eu tô vendo aqui, tá? Então, assim, aqui o 8 de paus, e junto com esse Rei de ouros e o Pajem de ouros, tipo assim, tudo que eu quero agora, a minha energia tá toda na questão material, tá tudo em touro aqui, né? Então é como se, assim, a vida, tipo, abrir o coração, pensar nas emoções, é como tá, assim, tudo muito parado, né? Por isso que eles estão falando, flerte pra quê? Pra movimentar essa energia romântica, né? Que é como se nesse momento, tipo assim, você tá ali... Tem muitos aqui que podem estar, inclusive, por exemplo, estudando alguma coisa, fazendo algum curso, e aí, tipo assim, não tô colocando toda a minha energia, né? 8 de paus, minhas trocas, minhas conversas, é só sobre trabalho, só sobre estudo. Aí é tipo a espiritualidade, assim. Que nem quando eu tava solteira, acho que meu mentor falava, minha filha, você quer conhecer as pessoas onde? Só se for, tipo assim, a pessoa que vai... Se quebrar alguma coisa na sua casa, a pessoa que vai consertar, né? Porque senão você vai... Onde que você vai, entender? Tipo, você vai... É o entregador do gás, quem vai entregar a pizza, só se for, né? Porque você não sai, você vai conhecer alguém. Não sai e não gosta de aplicativo de relacionamento. Então, você vai conhecer como a pessoa, né? Então, assim... Mandaram fazer um panchakarma, encontrei na clínica do panchakarma. Tipo assim, porque senão, né, se depender de flertar. Então eu tô pegando muito essa energia, que eu entendo, tá? Se você tá nessa aqui de tipo assim, né, meu foco tá aqui em trabalho, estudo, não tô nem pensando em relacionamento. Ele fala, olha, assim, precisa, né? E aquela coisa, se você fala, não, eu tô flertando, mas se tem aquela coisa assim, é porque precisa ter dinheiro, ok, não é que você tá errado de querer uma pessoa que tem uma estabilidade material, mas não foque só nisso, tá? Não foque só nisso, tem que fazer o coração transbordar aí também, né? Cuidado como você tá direcionando, assim, ou excesso de vida material, não tem nem espaço para olhar, né? Então não tem nem como. Quer dizer, como se assim, nem tem vida romântica para ser analisada, porque aqui é só trabalho, só ganhar dinheiro. Nó do sul em touro forte, sendo que você veio nessa vida, nó do norte em escorpião, justamente para flertar mais, até para nhanhar um pouco mais inconsequente. Claro que a gente sabe, né? Troca de energia sexual não é pra você sair tendo assim a torta e a direita, mas é para você aprender a não se apegar tanto a só aquilo que traz segurança, mas também deixar a emoção, a intuição, né, a intensidade também daquela coisa de estar vivo, né? A energia de escorpião, ele não ter medo de tentar alguma coisa, não dar certo e renascer das cinzas, que é a grande energia de escorpião, né? Então muitas vezes talvez você, eu fico ali muito pé atrás quando eu conheço as pessoas, porque eu preciso de muita estabilidade, eu preciso saber se a pessoa quer muito sério mesmo, porque se não quiser algo sério, eu nem começo a falar, nem começo a conversar, nem vou para uns dates assim, não, tomar um café, ir num restaurante, não precisa ir pros finalmente direto, mas assim, permita-se, né? Tipo assim, tentar mais paixão aqui, né? Permita essa energia mais passional, essa coisa, trocar energia, mas sem só pensar na questão da estabilidade, aí, tá joia? Eita! Gratidão ainda não, tem mais aqui, ó. Ó, gente, você vê que embaralha sai a mesma? Ancore-se. Tem aqui um excesso de energia no chakra básico, tá? Aqui. É engraçado que no Libra eu senti que precisava trazer mais energia pro chakra básico, e aqui tem um excesso de energia. De qualquer forma, você quando tem esse excesso de energia, que a gente só pensa em trabalho, só pensa em coisa material, que é bem isso que tá aqui, seu nó do sul em Capricórnio, fazer esse ancoramento, né, que é o empata, hipersensível, conecte-se à natureza. E o que acontece? Geralmente quem vem com esses nó do norte de ter que se conectar mais com questão espiritual e emocional, você vem com uma mediunidade, você vem com uma hipersensibilidade já que é para, né, te ajudar nessa direção. E aí se você não usa isso, você fecha isso e coloca tudo ali no chakra básico, fica um excesso de energia que não é bacana,
né? Que não é bacana, sai da sua natureza. Então, ancore-se aí, tá? Ancore-se, trabalhe questões do chakra básico. Aqui, tem uma playlist aqui no canal de nutrição holística, que eu falo da conexão dos chakras e tem um vídeo para cada chakra. O chakra básico é o que melhor funciona com a alimentação. Então dê uma olhadinha lá, pode ser que te ajude. Tá joia? Gratidão, nó do norte em Escorpião. Bora para o nó do norte em Sagitário. Nó do norte em Sagitário. Nó do sul em Gêmeos. Bora lá. Essa pode ser a pessoa. Eita, você já encontrou o parceiro romântico que você busca. Nó do sul em Sagitário, nó do norte em Sagitário. E aí vem com essa energia ainda de ter mais direcionamento, né? De tomar uma decisão e ir em frente. Ó, nossa senhora, e como, né? O louco, eita! Rei de espadas, ó o nó do sul aqui. Nossa, gente, aqui tá na energia entre o nó do norte e o nó do sul. É como se assim, eu sinto que tá uma conexão forte, mas o nó do sul em Gêmeos pede para eu avaliar de novo, traz pro mental, mas será que é mesmo? Né, aqui. Gente, olha aqui que coisa, as duas energias, ó, o nó do sul e o nó do norte. Rei de espadas, rei de paus, Gêmeos e Sagitário. E a carta do louco, é uma nova fase aqui. Tá, uma nova fase, inclusive eu vejo assim, uma nova fase mais equilibrada entre essas duas energias, tá? Só que, o que acontece? Aqui eu vejo para muitos aí, você entre duas pessoas, né? E eu vejo essa energia desse nó do sul, que é Gêmeos, é uma energia dual, é uma energia de ter que fazer escolhas, né? Aqui. Porque eu vejo aqui, 10 de espadas, eu vejo uma finalização, cavaleiro de paus e os enamorados aqui, tá? Eu vejo que aqui é você, de verdade, assim, aprender a tomar uma atitude mais impulsiva. Tem uma escolha que você precisa fazer aqui, tá? Entre uma pessoa que você olha assim, racionalmente, racionalmente eu me dou melhor com essa pessoa. A gente tem mais em comum, não sei o que, né? E a outra tem uma energia, assim, de mais paixão, né? Aqui. Tem uma atração maior em relação a essa pessoa, né? E tem algo que precisa ser finalizado, precisa dar o fim, precisa ter coragem aqui para finalizar algo. Tá? E aí o que acontece? Essa energia do nó do sul em Gêmeos te traz mais para uma decisão, digamos assim, mais racional do que pelo coração. E aqui é na vida romântica mesmo aqui. Carta dos amantes. Né? É exatamente isso. Então não é assim uma outra decisão que você precisa tomar que afeta, não. Aqui é a decisão romântica em si. Né? É você tomar essa decisão pelo que realmente, tipo, não sei se, né, é uma pessoa de repente do seu passado, que talvez você tenha aí o pé atrás, e aí tem o seu lado sagitariano quer se jogar, mas o nó do sul geminiano fala, avalia melhor isso aí, porque vamos ver, vamos fazer duas listas de prós e contras. De verdade, eu acho que a escolha aqui é a escolha tem que ser, né, pelo coração aqui. Tá? É a escolha é o seu nó do norte, né? É aprender a, tipo assim, dar direcionamento. É isso que eu quero. A energia sagitariana é de viver mais a vida. Sabe assim, não sei se eu vou morrer do lado dessa pessoa, não sei se vai ser para sempre, não sei se vai durar, mas é isso que eu quero fazer. A energia sagitariana é isso, né? É aprender a se jogar mais na vida, sem buscar tanta... coisas que mas não faz sentido eu gostar dessa pessoa, mas não tem que fazer sentido racionalmente, tem uma emoção aqui mais forte. E eu vejo que tem essa dificuldade aqui de, né, é muito doloroso finalizar algo e tomar uma atitude pela emoção aqui. Mas é esse nó do norte em Sagitário te chamando. Você já conhece, tá? Essa pessoa aí que você, na verdade, você quer, mas racionalmente você acha que não é bom. E aí, eita, bora lá.
Aqui. A iniciação. Rito de passagem. Você vai até um local sagrado. Aqui. Você tá muito na dúvida, aqui eu vejo que é uma energia muito de dúvida, né? Vai até um lugar que você considera muito... porque aqui é uma nova fase, né? Iniciação, carta do louco. Então é como se a sua vida amorosa estivesse se abrindo para uma fase completamente diferente. Viver aí algo de uma forma assim mais impulsiva, mais apaixonada, como você nunca viveu antes, assim. Então, se você tá muito na dúvida, ir para esse lugar sagrado, você se conecta com uma energia mais da sua intuição, né? Da paixão e chakra sacral, mais das emoções. Então, quando você vai para um lugar assim que mexe bastante com essa sua energia mais espiritual, te ajuda a se conectar com quem realmente é a pessoa, tá? Eita, bora lá, gratidão, Nó do Norte em Sagitário. Se joga aí nesse mozão caliente. Obrigada, Sagitário. Bora para Nó do Norte em Capricórnio. Nó do Norte em Capricórnio. Nó do Sul em Câncer. Por que eu tô esse primeiro? Esqueci que é esse primeiro. Isso é bom que hoje eu tô embaralhado também. Bora lá. Faça o esforço. Um grande amor vale a pena, né? Por um grande amor, vale a pena dar os passos que você está sendo guiado a dar. Faça o esforço aí. Enquanto eu estava embaralhando, me veio muito forte que esse Nó do Norte, em Capricórnio, são de pessoas que desencarnaram. Olha, gente, não é possível. Página de Copas. Que desencarnaram como criança, muitas vezes. Então, foram almas que não viveram muito. Tá? Aqui, exatamente isso que tá trazendo aqui. Me veio muito forte, tá? A canalização veio muito forte. Então, o que acontece? É uma alma que vem para aprender digamos assim, a viver essa vida de adulto. Então, tem uma tendência, digamos assim, a ter comportamentos mais infantis ou excesso de apego, como uma criança mesmo, que depende muito do outro, né? Então, tem dificuldade aí de, por exemplo, investir em relações por um bom tempo, ou tem muito medo disso, né? Pessoas que têm, por exemplo, assim, uma conexão, fica morando na casa dos pais por muito tempo e tem medo de ter um relacionamento e ter a sua própria casa, sabe aquela coisa? Então, a hora que eu vi duas crianças aqui, na hora, eu tava pensando assim, não é aquele o da criança, de pessoas que Nó do Sul em Câncer, então o Nó do Norte vem, né, pra aprender a viver uma vida inteira, né? Pra aprender a viver uma vida de adulto, na verdade, porque nunca teve a oportunidade né? Então tem dificuldade de tomar certas decisões, é muito emotivo, não tem, assim, uma coisa mais racional, mais estruturada, tem dificuldade de fazer planos como uma pessoa adulta, porque nunca viveu isso antes, né? Não tem muitas experiências como um adulto encarnado. E aí tá vendo que sai exatamente duas crianças aqui, muito fofinha, né? E aí de cara saiu um Página de Copas, eu desacreditei que essa energia infantil. Então, emocionalmente, uma pessoa infantil aqui, né? Principalmente em relação aqui, né? O tema principal é a vida romântica. E o que acontece? Olha aqui, tem uma questão kármica gigantesca vindo à tona. Estamos falando de astrologia kármica, inclusive, né? Então, assim, eu quero um relacionamento bacana, né? Mas o quanto você está colocando ali de energia realmente, né? Inclusive para atrair uma pessoa que realmente quer aquilo, né? Ou, por exemplo, eu quero ter uma família, quero, né, um relacionamento sério e tal, mas eu tenho esse apego muito grande com a casa dos meus pais, por exemplo, né? Eu tenho dificuldade ali de tomar decisões em conjunto, ou eu sempre quebro a cara, porque eu entro num relacionamento e eu começo a depender muito da outra pessoa. Eu viro uma pessoa muito chiclete, eu viro uma pessoa muito dependente e a outra pessoa cansa de mim, porque a pessoa quer um parceiro, não quer um filho ou uma filha.
sabe assim? Então, essa questão kármica tá vindo muito forte à tona. A imaturidade aqui, ou o não saber mesmo, né? Ser um parceiro. E é muito disso, tá? É essa questão aí do Nodo Norte em Câncer, o Nodo Sul em Câncer, muito forte. Então aqui, ó, é como se pedisse mais racionalidade. Tipo assim, e faça o que você tem que fazer. Nossa, aqui a espiritualidade, o fundo do massa é bem isso, assim, né? Tipo, o que eu quero? Ah, eu quero, não sei o quê. Então faça. Haja, né, na matéria em relação às pessoas que você ama. Poxa, né, em relação, não é aquela coisa assim, ah, qualquer coisa que acontece eu vou lá e termino. E vai pro próximo. E aí eu não me aprofundo nunca nos relacionamentos, né? Ou tem que, por exemplo, aqui são questões que precisam ser transformadas, transmutadas, carta da morte aqui. Né? Tem muito aqui uma coisa de toda vez que a coisa começa a ficar séria, ou toda vez que tem uma exigência emocional maior, ou, por exemplo, é bem isso, né? Começa a ficar sério, começa a trazer, assim, para um relacionamento mais... que exige mais de você, seja emocionalmente, materialmente, ou tempo, energia, enfim. Ah, não, tá muito difícil isso aqui, tipo, não dá. Então, assim, um grande amor vale, né, os passos aí que você tá sendo guiado a dar. E aqui eles estão falando, então, desses passos, você tá sendo guiado, tipo, o que você tem que fazer? Não dá pra, assim, toda vez começou a ficar difícil, né, na verdade, começou a ficar maduro, eu quero cair fora, porque eu não quero todas as responsabilidades, ou então eu não quero... não quero drama, não quero não sei o quê, mas na verdade aí fica sempre num relacionamento de adolescente. E é isso que tá, né, aqui. Aquele amor, sabe aquela coisa, para algumas pessoas, assim, sabe aquele amor infantilizado, tipo assim, o crush? Sabe aquela coisa quando você é criança, que tem um artista na televisão, que você fala assim, ai, quando eu crescer eu vou casar com aquela pessoa. E você fica meio que viajandona, assim, ó, numa pessoa que você nunca teve, talvez, nada com ela. Né? Porque é aquele amor infantilizado. Né? Tipo assim, na matéria, na realidade, ali você não vive nada. Por quê? Porque tem ações que você precisa transformar, né? Esse amor muito idealizado é muito de criança, por causa desse nó do sul, né? Você não viveu muitas vezes como adulto, mas assim, a gente vem para aprender. O nó do norte, ele não é fácil, né? Ele é o que a gente, é o propósito, mas ele não vem fácil. O que vem fácil é o nó do sul, a energia do nó do sul, que é justamente o oposto. Nossa, gente, mas cada leitura, esse portal 6 do 6 tá demais, né? Nossa senhora, desde que ele começou, que eu não sei nem explicar pra vocês como é que tá a vida. Aqui. Olha aqui, nascimento de uma nova era, tá vendo? E aqui, gente, é muito engraçado, porque eu sinto como se fosse o mentor falando assim, você sabe o que você tem que fazer, então vai lá e faz. Sabe que os mentores são assim, já viram o Emmanuel? Né? Cala a boca e morre com dignidade, né? Pro Chico Xavier lá, gritando, é desse jeito. Leia os livros aí psicografados do Emmanuel pra vocês verem o tom. Sabe, não sabe o que tem que fazer? Então vai lá e faz. Sabe, é meio... Jesus, porque assim, as de espadas, cavaleiro de espadas e morte, tipo, não quer mais viver esse tipo de amor, não faz mais isso, sabe? É aquela coisa meio... E não sou eu que tô falando isso, é a energia da carta aqui. As de espadas com o cavaleiro de espadas, tipo assim, meu, toma um rumo. O que você quer fazer, sabe assim? E é aquela coisa, tipo, é na espada, né? No corte ali. Nascimento de uma nova era. Nascimento de novas criações. Sonhar um mundo novo. Então é isso, tipo assim. Ah, mas é porque, né? Poxa, aí tá vendo? Eu nunca... Não é culpa minha ser infantil, assim. É porque eu nunca vivia. Como você acabou de falar, eu sempre vivia como era criança. Eu falei, então... Mas você vem justamente para viver uma nova, completamente novo. Transformar essa energia completamente. Entendeu? É isso aqui. Jesus. Tem uns mentores brabo aqui com o pessoal do Nodo Norte Capricórnio. Misericórdia. Gratidão, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Nodo Norte em Capricórnio. Vamos agora para Nodo Norte em Aquário. Nodo Sul em Leão. Vamos lá. Opa. Gente, não é possível. Embaralhei, veio a mesma. Tirei assim e veio. Olha aqui. Faça um esforço. Um grande amor vale os passos que você está sendo guiado a dar. Jesus! Capricórnio e Aquário, façam um esforço. Vamos lá. Vamos ver qual que é o esforço aqui do Nodo Norte em Aquário.
Vamos lá. Quatro de copas. 5 de paus. Eita. 8 de espadas. Nó do norte em aquário. O que tá acontecendo? 2 de ouros, a torre e o 6 de copas. 2 de ouros, a torre e o 6 de copas. É igual, mas é diferente a mensagem. Vamos lá. O que acontece, né? Eu tô vendo, assim, uma energia aqui de alguém que não tá satisfeito com a vida romântica. Então, ou seja, a pessoa que você tá, você não tá feliz. Ou se você tá sozinho, você não tá feliz. Tipo, não tá legal minha vida romântica. Não tá, né? E aí, assim, pode ter muitas... se você tá num relacionamento aqui, né? Pra você que já está num relacionamento, eu vejo muito conflito, muita briga. E, tipo assim, não sei como sair disso. Né? Não sei como sair disso. Pra quem não está num relacionamento, eu vejo, assim... como se muitas pessoas influenciando de alguma forma. Seja, tipo assim, um fala, sabe, assim, tipo, aquele grupo de amigos que... por exemplo, digamos que você tá solteiro e você tem vários amigos que são casados. Aí esses amigos que são casados, tipo, vivem brigando, sabe aqueles relacionamentos ruins? Aí você olha e fala assim, nossa, eu quero um relacionamento, mas assim, desse jeito não. Né? Ou então, tipo, nossa, a gente dá ali nesse mundo dá um 360 e fala, gente, mas é cada história de relacionamento, quantidade, né, hoje em dia de feminicídio, meu Deus, né, cada coisa, como se assim... eu quero, mas é como se as influências ali externas e tudo não me permitisse, né? E aí vem essa energia de 8 de espadas, que tipo assim, parece... Eu me vejo preso, assim. Eu não tô feliz na situação que eu tô, mas eu também não sei como sair disso. Seja tipo do solteiro pra um relacionamento, ou seja do relacionamento pra ficar solteiro. Né? E aí o que acontece aqui? Tem uma energia da espiritualidade, uma intervenção que sim, tá na hora de colocar, digamos assim, uma parceria bacana na sua vida. Né? Mas é isso. É tipo assim, tem hora que você quer, tem hora que você não quer. Né? Por exemplo, assim, tem hora que o relacionamento com essa pessoa, tipo assim, não tá legal e tal, tem hora que eu quero terminar de vez, aí abre espaço para algo bacana, mas também não sei como sair, porque tem questões financeiras, porque tem filho, porque tem não sei o quê. Então, assim, o que você precisa fazer para sair da situação que você tá agora, digamos que não é fácil, mas vai valer a pena. Tá? Então, seja se eu tô num relacionamento muito conflituoso, porque tem aqui a carta da torre, então eu vejo que assim, sai por bem ou sai por mal, sabe aquela coisa? Você pode escolher você mesmo, e daí, tipo, é muito mais fácil, porque você consegue lidar com isso, né? Ou a coisa vem assim, tem algo aqui que precisa ser desconstruído, né? É meio... que assim, bom já não tá, entendeu? Aqui. Então é aquela coisa, como se você estivesse falando, já não tá bom. Tiririca, pior não fica, sabe? Aqui é bem isso que eu tô vendo. Já não tá bom, então assim, vai ser fácil, vai ser confortável? Não, mas é isso, né? Esse nó do norte é muito aquela, essa energia mais assim de estamos todos conectados, então tipo, é aquela coisa assim, vamos partir para relacionamentos em que assim, inclusive impacte as pessoas à minha volta de uma forma positiva, pensar mais, né, de uma forma mais positiva. Então, de repente, se você tá vendo aí que, tipo, nossa, a minha volta só tem casais com relacionamento ruim. Se eu tiver, o meu vai ser ruim também. Não, né? Tipo, se você conhece uma pessoa super bacana e, de repente, a forma como você se relaciona, né, como você vive ali o seu relacionamento, impacta de forma positiva as outras pessoas. Vão começar a ver você num relacionamento super bacana e falar assim, nossa, você viu fulano? Nossa, porque vamos tentar fazer tal coisa, que talvez é isso, talvez seja isso, né? Sabe assim? Então, né? E outra, se você, por exemplo, eu tô no relacionamento, só tem briga, aí tem o filho, os filhos ficam vendo, ou as outras pessoas em volta, fica aquela energia super ruim. Como que eu tô, né? O que isso tá fazendo com a minha energia? Eu tô triste aqui já, né? Tô com o mental lá em cima, então assim, é como se você estivesse falando, o que né, esse portal aí tá impactando, ou como sua vida tá impactando o seu propósito, tá interferindo negativamente na energia, né? Que é aquário, que é essa coisa do o pensar fora da caixa, né? Fazer diferente dos outros.
Então, assim, não é porque tá todo mundo em um relacionamento ruim, tá brigando, que eu também vou brigar. Sabe assim? Não é porque, mas todo mundo casado, aí se eu terminar só eu vou ficar solteira. É essa energia, né? De pensar, tipo, não ter medo de fazer diferente de todo mundo. Tá? Eita! Está, né, a energia está impactando aqui negativamente. Então, assim, faça esse esforço, né? Porque aí sim você atrai um amor bacana, né? Atrai um amor que tá alinhado aí com você. Não, olha aqui, gente, não. Espere, volte mais tarde, faça uma pausa, diga não. Não sei o que isso vai querer dizer para você, mas é o momento de dizer não. Eita! Obrigada, Nó do Norte em Aquário, Nó do Sul em Peixe. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa seu joinha, comenta, compartilha. E último, porém não menos importante, só porque estou na sequência, Nó do Norte em Peixes, Nó do Sul em Virgem. Nó do Norte em Peixes, Nó do Sul em Virgem. Vamos lá. Como a vida amorosa está impactando o propósito, ou como o propósito está impactando a vida amorosa. Esse portal do 6 vem trazendo aí que tipo de energia? Vamos lá. Não, aqui do meio. Sentimentos românticos. Ui. Seus sentimentos são reais e vale a pena ser explorados. Nossa, calma, gente. Nem comecei aqui a embaralhar ainda. Tá bom aqui, é um bom momento para explorar sentimentos românticos, tá? Quem vem desse Nó do Sul de Virgem, né? Que é um mais assim... planeja muito pragmático. Tá bom aí para mergulhar nessa energia pisciana mais emotiva, intuitiva. Mais uma, vou ver. Caiu aqui, a torre quis cair aqui, tá? Quis pular. 3 de copas e 9 de copas. Nossa, realmente tem aqui assim uma... Fundo do maço, 9 de espadas, o hierofante e a rainha de espadas. É engraçado que tem assim uma energia de... Eu posso estar pegando aqui pessoas que estão muito assim, tipo... Que tem uma torre, né? 3 de copas, 9 de copas. Tem uma desconstrução, é como se precisasse vir à tona. Se você é uma pessoa que você só tá querendo ficar na pegação, de repente, né? Tipo assim, só quero ficar nos peguetes, não quero saber de relacionamento, não é a hora mais, né? Aqui, é como se eu estivesse falando. Seus sentimentos são reais e vale a pena ser explorados. Então, se você, por exemplo, assim, eu tenho um relacionamento meio de vai e volta, umas amizades coloridas, né? Eu tenho uma amizade colorida, tá na hora disso deixar de ser amizade. É bem uma energia aqui que tá, tipo assim, tá na hora de você deixar de ser solteiro. É bem isso que eu tô pegando. A torre. Tá na hora de desconstruir essa coisa do só eu comigo mesmo, só com os amigos festejando. Não, eu vejo que aqui é assim... E para muitos é isso que você tá sentindo, inclusive, sabe? Nossa, eu sempre fui ali né, só de viver relacionamentos rasos, de pulando de galho em galho, de repente me deu uma coisa, mas tem um medo gigante aqui, tá? Porque o que acontece? Da onde vem esse medo? Nossa, eles agora vai fundo aqui, tá? No Nó do Sul. 9 de espadas, o Papa e a Rainha de Espadas. O Papa fala, tem muito a ver o dogmas, crenças, autoridade espiritual, tem muito a ver com o Nó do Sul em Virgem, tá? Por quê? Esse Nó do Norte, ele tem muito essa característica de pessoas que eram referências de espiritualidade, então padres, bispos, enfim, todo tipo de religião, líderes religiosos, né, muito grande, e que tinha a questão do celibato.
né? Ou não só o celibato, mas assim, não ter relacionamento, tá? Então, o que que acontece? Você é uma pessoa que traz isso, né? Então, quando fala de ter relacionamento sério, são essas, eu tenho dificuldade de ter um relacionamento. Por quê? Porque em várias vidas, tipo assim, isso não fazia parte dos seus votos, né? É como se tem um lado seu, assim, tem muita dificuldade. É engraçado que eu vi aqui, principalmente de viver relacionamentos, assim, para todo mundo ver, sabe? Aquela coisa de você ser, por exemplo, eu sou casado, casada e todo mundo sabe que eu sou casada. E eu tenho aquela. Não, é aquela coisa assim de ou sempre tem triângulos, é engraçado, né? Sempre tem triângulos amorosos aqui, então, tipo, eu sou aquela pessoa, né? A terceira pessoa, ele não sou oficial, né? Ou é aquilo assim, muita dificuldade de firmar compromisso, tá? Então é como se assim. Por quê? Tem essa energia forte do nó do sul, que é muito inconsciente, gente, é muito forte, quase que incontrolável, mas quando a gente sabe que ela existe, por isso que a gente consegue ultrapassar, né? Então é aquela coisa, vai falando de relacionamento sério, vai dando um negócio aqui, ó, tipo, é como se ativasse lá né, o nosso inconsciente e eu tendo ao quê? A cortar. E aqui é como se você estivesse falando assim, quando você tem clareza disso, quando você tem clareza que essa energia aqui que tá vindo não é em relação a essa vida, é em relação a outras. Então, o medo do compromisso, como se fosse errado ter o compromisso, como se o compromisso não fosse para você, como se você não soubesse se colocar como a pessoa principal do relacionamento e não ali, né, aquela coisa, a pessoa oculta de um relacionamento, isso são energias de vidas passadas que precisam ser trabalhadas agora, tá? Então, assim, você gosta de uma pessoa, então assuma, né? Sabe, às vezes é aquela coisa, só me relaciono com pessoas que estão indisponíveis, por quê? Né? Inconsciente isso, porque daí eu sei que com aquela pessoa não vai dar casamento, porque não é pra mim casamento. Por quê? Porque eu já fui freira, porque eu já fui padre, porque eu já fui, sabe, assim, não é pra mim casamento, é sim. Nessa vida você veio pra ter uma experiência diferente. Não de celibato, não de solidão, né? Não deixar essa vida ligada à espiritualidade te privar, né? Viver essa conexão que você tem com a espiritualidade, com a religião, de uma outra forma, né? E não de uma forma mais institucionalizada. Inclusive é o nó do norte que as pessoas têm um certo bloqueio em trabalhar com a espiritualidade e ganhar dinheiro com isso, porque já fizeram isso de forma muito errada em vidas passadas. Então, por exemplo, a pessoa tem um dom espiritual muito grande, né? Nó do norte, tudo que uma conexão muito grande com peixes, né? Tudo que é ligado a peixes, essa energia intuitiva, mas a pessoa não pode trabalhar ganhando dinheiro, por exemplo, como terapeuta. Ela trabalha de forma voluntária, tá? Então, aqui a sua vida, né, romântica está sendo influenciada nesse sentido, porque pode sim casar, pode firmar compromisso sim. Nessa vida você pode, né? Porque parece que tem aqui um peso que fica aqui parece que é errado de alguma forma. Tá na hora de assumir essa vida, né? É como se assim, a sua espiritualidade não te priva de uma vida romântica nessa vida. Por isso que, né, seus sentimentos são reais e vale a pena ser explorados, sim. Tá? A sua espiritualidade não te priva mais nessa vida. Vamos lá. A rosa desabrochando. Abra-se do seu interior. Ela se manifesta por você e para você. Tá vendo? Permita-se, né, abrir, receber, viver realmente os relacionamentos românticos em sua plenitude, né? Dar de mão dada uma coisa, né? Sim, eu posso, não precisa ser escondido, né? Deixa florescer a sexualidade, a vida romântica, né? Tirar essas travas que fazem parte do seu nó do sul que você veio para superar, tá joia? Uau! Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Foi o último, eu já ia marcar, não precisa mais marcar. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu. Não deixe de dar uma olhadinha, dependendo de quando você chegar aqui no link da Imperatriz dos Oráculos. Vem aprender tarot terapêutico junto comigo, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!